Olá, seres infinitos, bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. E aí, como estão de quarentena? Espero que estejam indo bem, estejam conseguindo organizar suas coisinhas, externas e internas. Bom, o tema de hoje é duplo, tá? Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre formas pensamentos e eu vou ligar esse tema com alimentação. Vamos lá. O tema Formas Pensamentos, ele veio para mim de inspiração para compartilhar aqui numa reunião que eu fiz semana passada com algumas pessoas que eu troco Access. Assim como uma pessoa que é psicólogo, ele tem o próprio psicólogo que ele vai cuidar das coisas pessoais, nós também temos grupos de apoio que nos ajudam, né, a estar mais atualizada com a área de atuação, a rever nossas questões, entender como lidar com as coisas. Então é bem bacana, uma troca muito legal. E semana passada a gente fez essa troca falando um pouquinho sobre a quarentena, né? Como cada uma está lidando com a quarentena, de modo a estar mais produtiva, mais positiva, conseguir lidar com a diferença, né, de mudança de hábitos do dia a dia. E daí, durante esse grupo, houve um relato de uma moça que ela foi no mercado e a ida no mercado foi tranquila, assim, mas chegando lá, ela e a pessoa que estava acompanhando para fazer as compras começaram a sentir uma onda de desespero, assim, de pegar as compras correndo, passar no caixa muito rápido e ir embora o mais depressa possível. E daí veio à tona esse primeiro tema que a gente vai tratar aqui, formas pensamento. Formas pensamento eu aprendi sobre elas com Wagner Borges, que aliás recomendo se vocês quiserem seguir o canal dele, ele tem muitos vídeos e muita coisa interessante. Ele fala de um jeito bem simples. Então eu vou tentar também, com essa simplicidade, explicar o que são formas pensamentos. Toda vez que a gente pensa em algo, a gente irradia essas formas mentais, formas pensamentos. Que são, né? Você já ouviu falar da lei da atração? É relacionado com essas formas pensamentos também, porque quanto mais a gente pensa no mesmo assunto, mais fica essas energias em volta da nossa cabeça. E a lei da atração, né, quando falam de você pensar sobre uma coisa, você está irradiando essa energia, essas formas pensamentos, e também você está trazendo, né, atraindo coisas que têm a ver com isso. E daí as formas pensamentos que essa senhora e a pessoa que estava com ela captaram lá no mercado foi porque coronavírus é o tema da vez, né? Estamos todos mundialmente convivendo com isso. E daí existem formas, pensamentos em relação a medo, eles ficam gravitando. E o que acontece? Quando você emite essa forma de pensamento, a tendência dela é ela passar. Assim como a gente não tem por dia muitos pensamentos que a gente vai captando, a gente vai emitindo também esses muitos pensamentos. Eles tendem a se dissipar, porque, não sei, você pensou num bolo de chocolate. Pensou uma vez e não é uma coisa, né, muito importante na sua vida, muito urgente, então você vai pensar uma vez e vai passar aquilo ali. Só que, se você der atenção para ele, fica pensando, nossa, bolo de chocolate, bolo de chocolate, bolo de chocolate. Você cada vez mais vai irradiando, aumentando a frequência, isso vai se tornar um recorte mental. Então, praticamente vai se materializar mesmo aquele pensamento. E o coronavírus é isso, né? As formas de pensamentos muito relacionadas ao que esse vírus tem trazido à tona é em relação ao medo, né? E foi o que aconteceu.
ela captou isso lá no mercado, né? Ficou meio assustada, mas temos uma ferramenta de Access que é bem interessante e a gente pode usar no dia a dia para dissipar quando você está tranquilo e você sente essa energia que invade você de medo, de ansiedade. 90% dos pensamentos que a gente tem, 90% das sensações que nós temos, nós captamos. Não foi emissão própria. Então, quando você sentir, né, esse medo, você pode se questionar. Pergunta aí pro seu corpo: corpo, a quem pertence isso? Talvez venha alguém na sua mente, venha uma situação, ou você só perceba, só receba a resposta que não pertence a você. E daí o que você faz? Você envia de volta ao remetente com partículas de consciência anexada. Mais uma vez, eu percebo que essa sensação não é minha, né? E mentalizo. Enviar de volta ao remetente com partículas de consciência anexada. Você não está mandando de volta o medo, a ansiedade, a tristeza, a raiva, né, para a pessoa. Você está mandando a energia dela com partículas de consciência anexadas. Você pode fazer isso várias vezes, tá? Porque o que acontece? Geralmente, para estar um ambiente de tantas formas, pensamentos de medo, não foi só uma pessoa que pensou naquilo, foram muitas. E daí foi captado. Então você vai mandando de volta isso. Depois de umas 3, 4 vezes, geralmente, de fazendo essa mentalização, as pessoas tendem a se sentir mais tranquilas. Normal, assim, sem aquela sensação de angústia, de raiva. E daí esse é um modo de a gente conseguir trabalhar, né, com essas energias a nosso favor. E quando você manda consciência para a pessoa, você está mandando uma energia que é muito boa, que é a energia que nos faz mais plenos, entender as coisas, não agir de modo irracional, porque toda vez que a gente está fazendo algo autodestrutivo ou buscando, né, fazendo alguma coisa que chateia as outras pessoas, isso vem da nossa inconsciência. O objetivo aqui é a gente cada dia mais ser mais consciente para agir da melhor maneira possível, do modo mais leve para cada um de nós. E também contribuindo para o coletivo, né? Porque quanto mais consciência eu tenho em relação a mim mesmo, mais consciência eu vou tendo em relação aos outros também. A gente tem muita dificuldade de entender os outros porque a gente tem muita dificuldade de entender a nós próprios. Então, sobre formas de pensamento, é basicamente isso. Eles existem, a gente capta, né? E daí eu vou ligar com o tema agora de alimentação. Por que alimentação? Um outro insight que eu trouxe sobre as formas de pensamentos é que ela captou essa forma de pensamento de medo. E as pessoas que estão saindo de vez em quando em relação à quarentena podem perceber, né? Você chega num lugar, você sente aquela sensação de medo e você estava super tranquilo, porque você está captando. Mas e se fosse o oposto? A gente começasse a captar coisas boas, porque a gente capta também. A gente capta energias de alegria, de plenitude. Só que o que você acha que é mais comum, né, as pessoas emitirem? Uma energia mais tranquila ou uma energia mais conturbada? Então, eu trouxe o tema alimentação porque tem a ver com a questão das formas de pensamento. Como a gente pode alimentar boas formas de pensamentos? Boas não no sentido de moralmente boas, né? Porque é muito relativo cada um. Uma coisa que eu acho boa, você pode achar ruim e vice-versa. Eu falo no sentido de coisas que nos trazem leveza, alimentos que nos trazem leveza. O alimento, né? Eu ligo essa questão das formas de pensamentos e alimentação porque foi dita também nesse mesmo grupo a frase, né, do Evangelho do Lar,
do pão nosso de cada dia. Que o pão nosso de cada dia que a gente fala quando reza o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia não é só literalmente aquele pãozinho francês que a gente compra no mercado, na padaria. O pão nosso de cada dia são os pensamentos que nós nos alimentamos, são as informações que nós nos alimentamos, são as pessoas que nós convivemos, são os grupos que nós frequentamos, nossa forma de trabalho, tudo isso são alimentação. E daí eu ligo o tema alimentação com formas pensamentos, por quê? Porque a gente tem essa capacidade também de se alimentar com coisas que são mais leves pra gente. Assim como o canal se chama Cura Ação, a alimentação é o alimento da ação. Então eu trago essa reflexão aqui. Lembre-se, as formas pensamentos existem, né? E a gente pode fazer elas trabalharem a nosso favor. Como você quer ter uma sensação de felicidade, plenitude, leveza, se tudo que você se alimenta aí é desgraça, é intriga, coisas assim, né? Se você não se alimenta com coisas de acordo com seus objetivos, você não vai conseguir os objetivos, né? É bem simples, alimentação literal mesmo. Você quer, tá procurando uma vida mais saudável. Mas daí a gente acaba comendo só fritura, muito açúcar, muito sal, muita gordura, muito excesso de coisas, né? Como você vai alcançar a saúde que você quer fazendo coisas ao contrário? E daí a ideia de trazer essa questão das formas pensamentos é para a gente ficar ciente do que a gente está se alimentando e também perceber que muitas vezes a gente capta essas formas pensamentos que não são originárias nossas, né? Então a gente pode sim se livrar dessas formas pensamentos que não estão alinhadas com os nossos objetivos, mandando mais consciência para as pessoas. É isso por hoje. Um grande beijo e até a próxima!